Olá, boa noite. Aqui é Bárbara Brier, do Portal Amigo do Reparador e também fundadora da Oficina Amiga da Mulher. Estamos começando hoje mais uma live do Portal Amigo do Reparador, que é o canal de comunicação da gente, Oficina Amiga da Mulher, que tem para falar com vocês, reparadores. Peço desculpa aí um pouquinho pelo atraso da live, tivemos um contratempo técnico, mas agora já tá tudo beleza. Hoje a gente vai começar com o Emerson Alves, isso mesmo. Emerson foi na minha época de aluna professor lá no Senai, ele se capacitou como professor instrutor, ele era do administrativo, depois virou professor instrutor. E o Emerson ele teve toda uma trajetória dentro do Senai Belo Horizonte, Centro Automotivo, no qual ele também acompanhou atletas reparadores. Como assim atletas reparadores? Quem conhece o Senai ou quem não conhece, dentro do Senai existe uma Olimpíada chamada Olimpíada do Conhecimento. Então é uma Olimpíada mesmo para os jovens que ainda não têm tanta experiência no mercado, mas é para mostrar que a técnica ensinada pelo Senai, a técnica ensinada no curso técnico, ela sendo aprendida, bem aplicada, mesmo para aquelas pessoas que não têm tanta experiência de vida, é batata e dá certo. E aí tem o campeonato internacional, que o Emerson foi para a Rússia em 2019, que é o World Skills, né? Que aí junta gente de todos os países, Colômbia, Estados Unidos, Europa, traz todo mundo para mecânicos e mecânicas, eletricistas, funileiros, fazerem prova mesmo de Olimpíada. E aí eu quero trazer hoje aqui o Emerson, ele já está online aqui com a gente, para contar um pouquinho dessa história e como é a preparação de reparadores atletas, ou seja, reparadores de alta eficiência, de alto padrão, ou para desenvolver esse tipo de reparador, tanto aí em volta de você na sua oficina, ou passar esse bastão. Vou chamar aqui, vou convidar agora o Emerson. Podem fazer perguntas, tá? Que a gente vai lendo, vai respondendo tudo direitinho. Aguardando o Emerson entrar. Boa noite. Boa noite. Tudo E aí, bem, Bárbara? tudo jóia? Tem como baixar um pouquinho a câmera? Vou Isso, baixar um ficar mais pouquinho aqui. centralizado. Obrigada, fico Ficou muito melhor? feliz. Tá melhor. Parece que tá tendo um retorno de áudio. Tem Retorno? algum outro áudio ligado? Não, tá aqui, não tem outro áudio não. Tá muito ruim? Não. Pessoal, tá Tá, todo mundo escutando eu e o Emerson? Dá um joinha aí. tá dando pra ouvir? Normal? Tá, Tá ok? tá ok. Ei, professor, quanto tempo eu não te vejo, hein? Verdade. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos, né? Que tá aí ao vivo com a gente aí. E vai ser um prazer muito grande estar batendo esse papo aqui, né, com você, trocando uma ideia, né, sobre o nosso trabalho, meu trabalho lá como instrutor, treinador, e a gente vai falar um pouquinho da Olimpíada. Muito bacana. Isso aí. Emerson, para a gente começar a se apresentar, para as pessoas começarem a te conhecer, se apresenta, conta um pouquinho da sua trajetória. Ok. Na verdade, eu me formei em 2000 na área administrativa. Eu formei técnica em administração de empresas. E tive a oportunidade de fazer um estágio no SESI. Aí do SESI surgiu uma oportunidade no Senai, né, de auxiliar administrativo. Isso foi em 2001. Em 2003, eu entrei no Senai. Né? Comecei no SESI em 2001, em 2003 eu fui para o Senai. E quando eu cheguei no Senai, trabalhando na área administrativa, né, por um tempo, fiquei aproximadamente uns 6 meses trabalhando na área administrativa, fui convidado a assumir a área técnica. Né? O supervisor me convidou a assumir a área técnica porque precisava de uma pessoa na área de reparação estrutural veicular. Como eu Uhum. trabalhava no centro automotivo, eu tive essa oportunidade lá. Então, a partir daí, eu abracei essa oportunidade. Eu sempre fui apaixonado por carro
Meu primeiro curso no Senai foi em 97 e 98. O áudio tá bom? Tá dando para ouvir legal? Fala aí, professor. Tá dando para ouvir? Tá, eu só coloquei o meu no fone que o pessoal falou que Tá. Tá me ouvindo? Parece que tá já. Então, eu fiz meu primeiro curso de mecânica no Senai em 97. Em 98 eu fiz um curso de elétrica automotivo. E a partir daí eu fiquei apaixonado por carro. E tive essa oportunidade, apesar de eu estar na área administrativa, mas eu tive a oportunidade de entrar então no Senai Centro Automotivo, né, que é a escola lá do Horto, que é especializada na área automotiva. E tive essa oportunidade de trabalhar então, né, na área técnica, na reparação estrutural, que é a parte de funilaria, pintura. E a professor, você partir daí tem eu um me fone especializei. de ouvido? Oi? Você tem um fone de ouvido? Fone? Posso providenciar um aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar um fone aqui. Isso aí, pessoal. Rapaz. Deixa eu. Só um minutinho. Oi, vê se melhorou. Melhorou? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Agora eu Aí, tô ó, ouvindo. melhorou. Melhorou, né, pessoal? Agora tá todo mundo ouvindo bem. Tá Aham. melhor? Tá melhor. Ok, que bom. Então, como eu estava, né, falando, quando eu recebi essa proposta, né, de estar atuando na área, aí eu me especializei. E para Uhum. mim poder estar atuando, né, como instrutor, né, eu tive que passar pelo curso técnico automobilística. Então, eu fiz o curso técnico automobilística, formei em 2007. E a partir daí eu me especializei na área de funilaria mesmo. Fiz alguns Aham. cursos na Fiat, inclusive lá onde você trabalhou, Bárbara, no Isvor, né? Fiz Isso um mesmo. curso na área de funilaria artesanal, que é conhecido mais no mercado aí como martelinho de ouro. Fiz alguns cursos de solda, ou seja, me especializei na área. A partir daí eu também comecei com treinamentos, né, para o pessoal da rede autorizada da Fiat. Então a gente treinava o pessoal, né, que trabalhava nas concessionárias, especificamente nessa área de reparação, porque lá a gente tem o centro de treinamento de várias montadoras. E a FIT treina o pessoal da parte eletromecânica e da parte de funilaria e pintura. E tapeçaria Uhum. também, né, que é a parte de montagem de revestimentos. Então eu lá na escola eu fui um dos responsáveis também por treinar o pessoal na funilaria e tapeçaria, né? Então treinei muitos reparadores, né, que trabalham em concessionárias, né, um trabalho muito bacana que a gente faz, né? A montadora ela manda os veículos para lá, os equipamentos, ferramental, e a gente desenvolve esse treinamento. Às vezes até mesmo antes do carro ser lançado, né? Isso é Isso muito mesmo. bacana. A gente acaba conhecendo o carro antes dele ser lançado. Porque depois que o carro é lançado, aí o pessoal tem que estar apto a fazer, né, a reparação, seja na funilaria, na parte eletromecânica. E é muito bacana. Eu adquiri muita experiência com esse trabalho, né? E a partir daí eu só fui, né, me especializando. E a partir de 2012 eu fui convidado a trabalhar com a Olimpíada, que na verdade muita gente não sabe, mas é um projeto do Senai, né? É um projeto do Senai que, ao meu ver, é muito pouco divulgado. Uhum. O Senai ele participa praticamente com mais de 50 ocupações, porque o Senai ele atua praticamente em todas as áreas da indústria, né? Normalmente cada Uhum. escola ela atua em um campo da indústria. No meu caso, eu trabalho no centro automotivo, ou seja, a gente faz todo o trabalho lá que está relacionado à reparação automotiva, né? Uhum. Mecânica, eletroeletrônica,
a parte de funilaria, que é a minha área específica, parte de pintura. A gente tem Deixa, outras... Oi, deixa eu fazer uma adendo aqui. Pessoal, quando sim. eu tinha 16 anos, eu tô com 32, tá? Quando eu tinha 16 anos, eu fazia aprendizagem industrial e o Emerson estava lá. E ele já estava dando, começando a dar aula de funilaria, pintura, de tapeçaria e tudo mais. E a gente tinha aquele sonho, que a gente era jovem, estava no Senai, e queria um bom emprego, aquele negócio tudo, era entrar na Olimpíada do Conhecimento. Porque o aluno que entrava na Olimpíada do Conhecimento conseguia o melhor emprego na indústria, ou o melhor emprego na concessionária, que é o nosso caso do centro automotivo. Então, assim, era muito legal. Professor, já tem Sim. pergunta aqui, não é muito do assunto não, Ah, que mas bom. vamos responder. O Legal. Motomais Alex, ele falou assim, continuo procurando curso de injeção de motos em Minas. Sabe algum centro de treinamento de confiança para indicar? Custo de injeção de motos específico. Isso. Tá? Nós temos lá no Senai, né, o curso de mecânica de motos. A gente tem projeto também de oferecer outros cursos. Como eu não sei falar agora se tem um curso ou tem um projeto de estar oferecendo um curso na área de injeção eletrônica específica de motos. Mas lá eu sei que tem o curso, né, de toda a parte mecânica e Inje- elétrica, a parte de Injeção elétrica, também. que acaba entrando na parte de injeção, né? Que hoje, você falar de mecânica sem abordar injeção é meio difícil, né? Hoje os carros, as motocicletas são todas atualmente injeção eletrônica. Uhum. Mas eu não sei o curso específico, se ele quer fazer só a parte de injeção ou se ele pretende fazer um curso de mecânica que aborda a parte de injeção. Esse eu sei, Uhum. que é o curso de qualificação, né? Uhum. Que vê toda a parte mecânica junto com a parte de injeção eletrônica. Então pode procurar o Senai de O Belo Senai. Horizonte, Senai do Horto, tem o curso lá. Se eu não me Isso. engano, é o Carlinhos, né? O Du, né? Carlos Eduardo, que dá Não, treinamento, né não? hoje é o Fabiano e o Rodrigo Aí, ó. Rivo. Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Isso. Que bom, professor. E Isso. conta qual momento dessa sua trajetória que você entrou nas Olimpíadas? Sim, como eu estava Conta falando, pra gente. foi em 2012 que eu comecei. Eu tive a oportunidade de treinar um aluno, né? Só para falar um pouquinho da Olimpíada, né? Muita gente às vezes está se perguntando aí, né? O que é Olimpíada? Que projeto é esse, né? Que o Senai participa. Então, na verdade, a Olimpíada do Conhecimento é um torneio que a gente promove, né? Antigamente era chamado Torneio de Profissões. Então, o que a gente faz? A gente tem a etapa escolar, onde a gente seleciona um aluno que esteja no curso técnico, no curso de aprendizagem, ou que tenha feito algum curso, né, específico naquela área que ele vai estar participando, né? Então, a gente tem a competição de nível estadual, onde a gente seleciona alunos, né? Então, todas as escolas, por exemplo, eu sou da funilaria automotiva, né, a parte de reparação estrutural. Então, todas as escolas dentro do estado de Minas Gerais que tem a parte de funilaria têm a oportunidade de treinar, né, um aluno, e esse aluno, depois de treinado, ele vai participar de uma competição. Então, a gente tem, de todos os alunos escolhidos ali, a gente escolhe um local, né, ou seja, uma escola. A gente já teve até essa competição no Expo Minas, de tão grande, né, que foi a competição, Foi onde top. juntou todo mundo. A gente teve, na verdade, a nacional, né? Porque É. aí, depois, a estadual é só entre as escolas do estado. Depois da estadual, o melhor selecionado vai para a nacional. Então, esse aluno, né, que participou da estadual, que ficou, né, com uma boa colocação, normalmente primeiro, segundo lugar, aí ele vai para a etapa nacional. Na etapa nacional, ele vai estar, aí ele da etapa estadual para a nacional, ele tem mais um período de treinamento e quando ele é selecionado, né, a partir da nacional, aí ele tem a oportunidade de participar da World Skills International, que é a competição mundial, né? É um torneio internacional, né, de educação profissional, onde o Senai é membro desde 1981. Então o Senai participa Que desde 81. legal. E a E World várias Skills ela escolas existe desde a técnicas. década de 50. Puxa É, vida. é. Então, assim, é muito pouco divulgado.
por exemplo, muita gente não sabe, mas o ministro da Ciência e Tecnologia, atual, o Marcos Pontes, ele é um dos embaixadores da WorldSkills. Ele é embaixador e existe só 2 embaixadores mundiais. Ele é um deles. Muita gente não sabe. Nossa, que honra! Existe um brasileiro, que hoje é o ministro de Ciência e Tecnologia, que é um embaixador mundial. Ele mais um. O outro eu esqueci de qual país que ele é. Olha só, o Hélio Júnior, ele fala que Edson Uchoa foi aluno do Senai Rio de Janeiro, participou das Olimpíadas do Conhecimento e hoje é gestor de concessionária Volkswagen. Parabéns, Edson, parabéns. Eu fui aluna de pré-seleção da Olimpíada no Senai de Belo Horizonte, mas eu fui assim, da fase bem municipal, bem da escola mesmo. Não passei, tinha outros alunos, porque selecionavam vários alunos, mas o coração tremia, ficava nervosa, muito jovem, né? Sem experiência, controlar o emocional, ser vigiada ali para fazer os procedimentos no carro. É muito legal, é muito legal. Foi muito bom a época e a participação. Na verdade, né, o tema nosso, né, que é a preparação, que é a parte de as dicas, né, e técnicas que a gente vai estar falando um pouquinho aqui, dos atletas reparadores, porque a gente realmente treina eles para poder trabalhar ali com a questão, né, do tempo. Ele tem que executar a atividade de acordo com o que o fabricante, né, pede. Então ele tem que seguir um manual do fabricante, ele tem que seguir todo, né, o passo a passo necessário ali. Por exemplo, na mecânica, que é chamada de tecnologia automotiva. Então o aluno ele é treinado para poder reparar, né, fazer a reparação na parte mecânica e eletroeletrônica do veículo. Então acontece, é colocado defeitos no veículo, tá? Para ele poder fazer o diagnóstico. Então ele tem que fazer o diagnóstico, então passo a passo, você participou, você sabe muito bem como funciona. E depois ele tem que fazer o reparo, né, necessário e mostrar ali a habilidade dentro de um tempo, né? Por exemplo, o que a gente fala para os alunos, que o maior inimigo deles na competição é o tempo. Que às vezes ele está muito bem preparado tecnicamente, mas se ele não conseguir executar a atividade dentro do tempo estipulado ali para poder fazer a prova, não adianta nada, né? Às vezes ele não vai conseguir uma boa colocação. E assim, ele em torno de 3 anos, né, para poder chegar na etapa mundial. Então ele treina para poder participar da estadual, mais um ano para nacional e mais um ano aproximadamente para poder chegar na mundial. Então são 3 anos de treinamento. E tem um limite de tempo também, não tem, professor? Isso. Você fala da prova, né? Não, tempo de idade. Tipo assim, um aluno do Senai que vai para as Olimpíadas tem um tempo de idade também. Tem sim. Para participar da Mundial, ele tem que ter no máximo 22 anos. Para a maioria das ocupações. Agora, algumas ocupações têm exceções. Por exemplo, manutenção de aeronave. Ele pode ter até 25 anos. Então, a gente seleciona o aluno, né? Isso é um dos pré-requisitos mais importantes. A gente tem que selecionar um aluno cuja idade dele, né, esteja dentro do que é exigido na WorldSkills. Então, para ele participar da nacional, ele não pode ter mais que 21 anos. Porque 22 anos é o máximo para ele poder... Ele pode ter no máximo 22 anos para poder participar da Mundial. Bacana. E já a gente começando a entrar no nosso assunto, assim, né? Você já está contando o que é a Olimpíadas, né? Assim, eu lembro minha fase de Senai, era uma coisa muito gostosa e muito desejada por todos os alunos, né? Lembro do Thiago Alan, que quando eu estava estudando a aprendizagem industrial, ele ficava treinando para as Olimpíadas, né? O Thiago. E depois o Thiago foi trabalhar comigo na Fiat, e ainda ele é consultor lá na Fiat. E acaba que a gente vira toda essa amizade, assim. Eu, Bárbara, hoje vejo quem passou pelas Olimpíadas virou, com certeza, profissionais de alto padrão. Né? Porque a Olimpíada, ela te vira do avesso e quando você é muito novo, né? Você está entrando numa profissão. É muito interessante. Tem gente que não dá conta, né? Que às vezes não é o técnico, é o emocional, né, professor? Às vezes o cara é muito bom tecnicamente, é fera, mas o emocional vai tudo por água abaixo. É igual jogador de futebol esse negócio, né? Não adianta nada.
Aqui, ó, já tem uma pergunta aqui, ó. Essa Olimpíada acontece a cada quanto tempo? Sim, na verdade, cada etapa ela acontece a cada 2 anos, né? Então, a cada 2 anos a gente tem a etapa estadual, a nacional e a mundial. Normalmente, a etapa estadual e a mundial coincide de acontecer no mesmo ano, né? Então, normalmente a gente, por exemplo, a gente teve a mundial o ano passado, 2019, lá na Rússia, e a gente já teve a estadual também, porque a cada 2 anos a gente tem. Então, como são 3 etapas, né? Então a gente tem a estadual, um ano depois a nacional, depois vem a mundial. Então, Então, nesse ano de 2020, seria a nacional aqui do... exatamente, que a gente vai participar Ah, agora em outubro. vai ter em outubro as Em Olimpíadas? outubro, isso. Apesar de todo esse transtorno aí, né, que essa pandemia trouxe, a gente já foi divulgado o calendário, que era para ter acontecido em julho, então foi Uhum, adiada para o mês de outubro, né, até segunda ordem. Espero que não mude mais. Então a gente já está treinando, eu estou treinando um competidor, um aluno, para poder estar participando então, dessa próxima fase, que é a fase nacional. uhum. E E eu... 2021 a gente vai ter na China, vai ser em Xangai, a próxima mundial. vai ser em Xangai, em Isso. 2021. E assim, eu lembro que era tão gostoso a brincadeira que tinha uma rivalidade, né? Uma rivalidade sadia. Senai Belo Isso. Horizonte, com Senai de São Paulo, com Senai Rio de Janeiro, com Senai Espírito Santo. Tinha aquelas brigas todas. Olha só, a Kimberly está aqui, foi aluna também de Olimpíada, né, professor? Kimberly. Kimberly Ela foi hoje instrutora do Senai Belo Horizonte, né? Belo exatamente. Eu Horizonte não, falo assim, Betim. filha de peixinho, filha de peixe, peixinho né? Como que é? É, Valmir é veterano, né, no Senai. isso Quando eu mesmo. entrei no Senai, ele já tinha uns 20 anos que ele trabalhava no Senai. Justamente. Professor, conta como que é toda essa preparação, seleção dos alunos. Quais são as dicas, até assim, essas dicas que vocês pegam para desenvolver alunos jovens, né, para a profissão de mecânica e para sofrer muita pressão numa Olimpíada, vamos jogar isso para a vida real, né? O que essas dicas podem virar dicas hoje para centros automotivos, para donos de oficinas que querem contratar e desenvolver bons profissionais de alto padrão, com alta qualidade e com grande resiliência, né? Que é que o pede também, com um equilíbrio emocional. Conta como que é Sim, feita toda essa preparação, seleção dos alunos e tudo mais. isso. Como eu disse no início, né, a gente começa na etapa escolar, então a gente escolhe um aluno, né, aquele normalmente que mais destaca, que também tenha perfil para poder estar participando, né, da competição. Então esse aluno ele pode ser de um curso técnico, um curso de aprendizagem, né, que foi o curso que você fez na época. Então a Uhum. gente escolhe esse aluno, tá? A gente normalmente aplica um teste, inclusive prático, para ver se ele realmente demonstra ali habilidades para poder estar executando o trabalho, né, que a gente faz. E esse aluno, depois que ele passa por todo esse processo, inicia o seu treinamento, um treinamento técnico. Só que, junto com esse treinamento técnico, a gente também treina esse aluno, né, para poder estar, como se diz, convivendo com pressões, porque, igual eu falei, uma coisa é você executar uma atividade, né, mesmo que você esteja capacitado, esteja preparado para executar aquela atividade da melhor forma. Uma coisa é você executar sem ter um tempo, né, marcado ali para você estar finalizando aquela tarefa. Uma coisa é você trabalhar, né, em cima do relógio, ou seja, estou preparado tecnicamente para poder executar aquele trabalho, porém eu tenho um tempo para me poder finalizar esse trabalho. Então, assim, é um desafio muito grande, né? É o que traz a competição. Então, não adianta ele estar preparado, né, tecnicamente. A gente também tem uma preparação psicológica, né, desse aluno. Isso é muito importante. Então, ele já passou pelo curso, ele já tem ali, né, todo um conhecimento técnico para poder estar executando aquela atividade. Ele é treinado mais ou menos em torno de 6 meses a um ano para poder participar da competição.
Mesmo assim, a gente ainda depara com algumas situações. Às vezes, uma falha lá, né, no treinamento, na preparação psicológica desse aluno, a gente não tem um bom resultado na competição. Então, a gente alia o treinamento técnico com, né, essa preparação psicológica do aluno, que é Eu muito acho importante. interessante, assim, hoje mais amadurecida, né, professor? Sim, E eu lembro também dos meninos, então a gente está naquela fase de 15, 16 anos, fazendo curso no Senai, 17, 18, hormônio. Às vezes você quer namorar, às vezes está com problema em casa, às vezes você ainda não tem grana para se sustentar, mal você consegue pagar a passagem do busão para ir para o Senai. Eu lembro que eu caminhava verdade. 5 quilômetros para gastar uma passagem de ônibus, porque família, né, de periferia, às vezes a gente não tem grana para fazer um curso no Senai direito. Então, assim, vem muitas dificuldades emocionais na vida que, às vezes, o cara, né, o aluno, ele é um puta de um profissional técnico, mas o emocional tá todo cagado, ou vem vários problemas, ou não sabe também definir o que é prioridade. Ah, não, minha prioridade é estar com alguém. Às vezes teve gente que namorava, terminou namoro quando estava treinando para a Olimpíada. Era muito doído, né? Mas a gente sabia que era uma questão de construção de futuro, né? De projeção de futuro. E teve uma pergunta aqui, ó, da Coisas de Casa, 241. Qual foi seu maior desafio até hoje, professor, dentro das Olimpíadas? Na Olimpíada, né? Ó, na verdade, a gente tem desafio, né, todo o tempo. Todo o tempo a gente é desafiado. E eu acho que assim, o maior desafio é a gente, como se diz, trabalhar com esses alunos, como eu falei, não só a parte técnica, mas a parte psicológica também, para ele poder chegar na competição de cabeça fria, né, tranquilo, e executar aquela tarefa da melhor forma. Existe um padrão, né, para cada atividade, normalmente é sempre o padrão do fabricante que a gente segue, mas eu vou dar o exemplo do meu último competidor, né, que participou da Mundial. Ele foi treinado a fazer o mais difícil, chegou lá e deixou de fazer o mais fácil. Então, assim, é aquele negócio, foi muito bem treinado, treinou em torno de 3 anos aí para poder chegar na Mundial, passou pela estadual, passou pela nacional, tem um treinamento muito intensivo, porque quando chega na etapa mundial a gente precisa ter um treinamento bem puxado mesmo, né? Porque lá a Uhum. gente vai trabalhar com, na minha ocupação são 25 países participando. Então, assim, a gente está entre os melhores, né, do mundo. Quando fala Japão, Estados Unidos. de treinamento puxado, tá, gente? São horas e horas no Senai. A vida do aluno, que vai ser um futuro mecânico ou funileiro, ele passa 10 horas no Senai, 12 horas no Senai, Verdade. treinando para a Olimpíada de segunda a sexta, isso se não pegar final de semana. Então, o treinamento é muito intensivo. E conta, e o que o Emerson está falando aqui é da questão da modalidade dele, né? Que é funilaria, tapeçaria e tudo mais. O Emerson vai falar mais. E ainda está competindo com gente dos Estados Unidos, Europa, Japão, Japão, Coreia. Coreia, e assim, países que têm mais acesso à tecnologia, né? Vamos dizer assim. Mas conta aí pra Com gente certeza. a sua área, como que é isso, os desafios de Isso. treinar para chegar no Mundial. Isso. Na verdade, dos maiores desafios que eu tive foi preparar um aluno em 6 meses para poder participar da competição e foi a nossa primeira participação. Então, para mim foi um desafio porque era tudo muito novo para mim. Então, eu consegui treinar ele, mas dessa forma, né? Ele realmente abraçou a causa, abraçou com muita garra e treinou durante 6 meses. Foi lá, participou da competição e foi campeão. Isso foi minha primeira participação em 2012. Foi campeão nacional, né? Aham. E a gente só não conseguiu levar ele para Mundial, que a nossa primeira participação nessa modalidade, na etapa mundial, foi em 2013, na Alemanha. Então, assim, a gente só não conseguiu levar ele porque a gente não tinha um equipamento, né, para poder estar treinando ele, que ia ser usado lá na competição mundial. Então, hoje a gente já tem esse equipamento, um equipamento de última geração. Outra coisa também, né, que a gente precisa estar falando, o investimento que o Senai faz, né? Às vezes o aluno, quando ele entra no Senai,
ele não tem assim ideia, né, a dimensão, né, dos recursos que ele vai ter lá para poder aprender, né, uma profissão. Então, por exemplo, a gente tem um equipamento lá que só veio 6 equipamentos desses para o Brasil. Então, às vezes Uhum. eu estou dando aula, né, mostrando o equipamento, fazendo uma demonstração, e falo com eles, ó, provavelmente eles vão ver esse equipamento só aqui no Senai, né? Dificilmente eles vão ter um equipamento, ver um equipamento desse numa oficina de reparação. É um equipamento Uhum. importado, de última tecnologia, né, de última geração, tecnologia muito avançada. Então, assim, a gente tem esses equipamentos que a gente precisa treinar esses competidores para poder, né, tá chegando lá e realmente não ser pego de surpresa. Porque se eu não treinar o competidor, né, ao nível que ele precisa ser treinado para chegar lá e fazer a prova, eu vou levar um competidor para fazer número, né? Então, o Senai é um investimento muito alto que o Senai faz, né? O Senai chega a gastar, para chegar na Mundial, chega a R$ 500 mil por aluno que o Senai investe. Só para Uhum. ter uma ideia aí do investimento, né, que é feito para ele poder participar da competição. Uhum. E professor, dentro desses períodos, né, de treinamento intensivo, o que que você vê que é parecido nesse treinamento para desenvolvimento de atletas competidores, né, técnicos aí para o mundial, além, claro, do inglês, né, deve ter das outras questões e tudo mais, né? Tem que desenvolver o inglês técnico, ou tem que desenvolver o inglês, às vezes a gente nem tem o inglês direito, mal, para participar das atividades, né? Porque é a realidade do Brasil, a gente sabe disso, né? E o que que esses desafios são bem parecidos com aquele dono de oficina que quer contratar um aluno do Senai, né? Para ele aprender a dar oportunidade para esse aluno que está saindo do Senai, esse aluno novo, com pouca idade, e quais são as dicas que ele pode aprender com você para poder desenvolver esses alunos em bons profissionais. Na verdade, esse aluno que participa da competição, ele já está muito bem preparado tecnicamente, né, para executar o trabalho, mas ainda não está pronto, né, para poder assumir uma profissão definitiva no mercado. Né? No meu caso, que é a área da funilaria. Hoje eu Uhum, tenho competidores, tá, que trabalham em concessionárias muito bem conceituados, né? Então, assim, com pouco tempo, né, ali de experiência, na concessionária propriamente dita, né, ou na oficina, ele já adquiriu ali aquela habilidade, né, que ele precisa, que é o que? O trabalho do dia a dia. Inclusive, um dos trabalhos que eu faço é o quê? Em vez de ficar só no Senai treinando esses alunos, eu levo eles para a oficina também. Então, para eles verem a uhum, realidade, eu tive uma parceria muito grande com a Mila, né? uhum, Foi o Wallace, que era o supervisor da oficina, o chefe de oficina na época. uhum. Ele É me uma deu a concessionária oportunidade de. Volkswagen, aqui de Belo Horizonte. Exatamente, isso. A Mila, que hoje nem já fechou, né? Era Leandro É, Antônio Carlos. Então, ele me dá a oportunidade de levar esses meninos para lá para poder treinar. E assim, ele viu o potencial, né, desses meninos. E assim, quando o aluno ele volta de uma competição, né, as empresas crescem o olho, aham, porque a maioria emprega fácil. Eu tive 3 competidores das últimas edições, os 3 últimos, né, competidores que participaram, uhum, eles todos estão empregados, e muito bem empregados, né? Eu tenho 2 que estão lá na concessionária da Honda, né, na Banzai. A gente tem lá também o chefe de oficina também, que foi instrutor no Senai, e ele sabe, ele conhece bem o nosso trabalho, né? Então ele fala o seguinte, né, que o Senai, ele realmente prepara muito bem o aluno. É lógico que precisa, né, ele precisa, depois que ele forma, ele precisa de ganhar essa experiência, né, dessa prática do dia a dia, porque nenhum aluno sai pronto para o mercado, isso é fato, qualquer escola, uhum, não estou falando só do Senai, mas por mais que ele esteja ali, né, faça um curso, que esteja bem preparado tecnicamente, mas ele não está pronto para o mercado ainda, né? A uhum, prática do dia a dia ela é diferente daquela prática que a gente tem na escola, né? uhum.
Então não é a mesma coisa. Só que fica muito mais fácil para a oficina, né? Para uma concessionária, para um centro automotivo, tá? Como se diz, finalizando a preparação desse aluno. Porque ele já teve todo um preparo técnico, ele já aprendeu ali a forma correta, né? Que hoje a gente tem um grande problema na reparação, que às vezes é aquele reparador que aprendeu só na prática, né? Às vezes aprendeu na oficina do tio, do avô. Às vezes é muito bom profissional. A gente fala que tem muito bom profissional, né? Hoje no mercado, mas assim, ele não tem a parte técnica, né? Uhum. Que o papel do Senai é exatamente esse, mostrar, né, a parte técnica, a forma correta de realizar o reparo, sempre seguindo o que o fabricante recomenda, né? Um outro ponto que a gente muito aborda, até mesmo a questão da segurança, né? Uhum. Que quando você segue o que o fabricante recomenda, você está levando em conta a segurança no reparo, né? Isso é muito importante, né? Então, principalmente nessa área de reparação estrutural. A gente sabe que tem muitos carros que saem da oficina aí, né, com a estrutura comprometida. Uhum. Às vezes ali está Fa- com a parte da funilaria, da pintura, né, muito bem feita. O que chama a atenção é a pintura, né? uhum. O que chama mais atenção. Está com a pintura bonita, mas às vezes a funilaria não foi feita da forma adequada e correta. E o carro está com a estrutura comprometida. Uhum. Tem duas perguntas aqui para você. Sim. Vou fazer aqui mais faz sentido, depois eu faço a outra. Tá bom? Ercinho Teclas perguntou: professor, qual experiência você adquiriu nesses campeonatos? E a dica para quem quer participar? Bacana. Ó, a experiência, assim, foi muita experiência, né, que eu adquiri nesse período aí. Eu tive, como eu falei, desde 2012 participando, né, da competição e tive a oportunidade de participar de 3 mundiais. Então, assim, muita coisa eu aprendi, né, nessas competições aí, convivendo com os melhores profissionais do mundo, né, que a gente fala que quem chega no mundial, aí, eu não sou o melhor, né, mas, assim, fui escolhido, né, entre os profissionais, né, entre os instrutores, professores do Senai, eu fui escolhido, procurei fazer o melhor, né, que eu consegui, graças a Deus, consegui fazer um bom trabalho e até hoje eu estou participando dessa competição. Mas a gente aprende muito, aprendi realmente muito, né? Eu achei que eu já sabia muita coisa no Senai, mas depois que eu comecei a participar dessas competições, principalmente a Mundial, a gente adquire muita experiência, tá? E isso eu trago para a sala de aula, né? Isso aí é importante para a gente poder estar trazendo para a sala de aula também. A gente não pode, né, deter o conhecimento só para a gente, não. A gente não pode, ter o conhecimento só achando que a gente é o dono da verdade, que é só a gente que detém o conhecimento. A gente tem que compartilhar. E é isso que eu procuro fazer, né? Toda a experiência que eu adquiri. Eu, por exemplo, existem técnicas que não são usadas no Brasil, que eu conheci, por exemplo, em 2013, né, na Alemanha. Eu conheci um adesivo que substituía a solda. Então, se você chegar para um funileiro e falar que ele pode colar um painel, né, da carroceria sem usar solda, ou seja, fixar o painel, né, que normalmente é com solda, falar com ele que existe um adesivo para poder ele colar aquele painel ali, ele vai ficar meio receoso, né? Fala assim, mas espera aí, um adesivo substituindo a solda? Como se diz, quem garante, né, que esse adesivo ele vai ter a mesma resistência de uma solda convencional? E Uhum. o fabricante, se ele, né, ele fala que o adesivo ele pode ser utilizado, né, para aquele tipo de reparo, é porque ele já fez inúmeros testes, inclusive com Uhum. relação à questão de segurança, né? Então, assim, é uma coisa que eu aprendi, a parte que eu falei assim, isso pode soldar, mas isso aqui tem que ser, isso pode colar, mas tem que soldar. E chegou lá na Alemanha eu vi que aquilo que eu soldava aqui, que achava que não tinha como colar, eu vi um recurso que eles usaram, que eles só com adesivo, na época foi usado um carro da BMW, Uhum. um modelo da BMW, e os técnicos da BMW, eles ficaram todo o tempo da competição lá, para poder acompanhar o trabalho.
A gente não podia fazer nada além do que o manual pedia, o manual do fabricante. Os equipamentos foram tudo homologados pela BMW. Esse adesivo que foi utilizado, homologado pela BMW. Então, assim, a gente fez um trabalho que eu achei sensacional. Eu imaginava que aquela parte que eu achava que não tinha como colar, e eles tinham recurso, fez a colagem e ficou sensacional o trabalho. Então, assim, foi depois disso aí, né? Aí eu tive a participação, a segunda participação minha foi aqui no Brasil, né? Em 2015, essa competição foi em São Paulo. Então, assim, foi mais experiências, né? A gente trabalhar com a carroceria nova, né? Com ossos de alta resistência, muita coisa bacana mesmo que a gente adquire e a troca de experiência, né? Com esses profissionais que a gente convive com eles na competição, tá? E como que faz para um aluno participar das Olimpíadas? O primeiro passo ele precisa ser aluno, né? Ou ex-aluno de um curso, seja ele técnico, aprendizagem, ou até mesmo um curso de qualificação. Ele tem que ter uma formação ou tem que estar, né, ingressado em algum curso do Senai, na área que ele pretende participar. Então, a gente escolhe esse aluno, aí o segundo pré-requisito seria ele ter a idade, né? Ali a idade compatível para poder estar participando. Então, conforme eu disse, né, para ele participar da estadual, ele tem que ter no máximo 20 anos, porque ali ele pode chegar na nacional com 21 e na mundial com 22, porque mais de 22 anos ele não pode participar. E outro pré-requisito é que ele pode ter uma participação só, tá? Então, assim, é uma seleção. Única vez. É uma seleção que a gente faz, uma única vez, uma oportunidade única, né? Porque a gente tem mais de 100 alunos ali, no meio de 100 alunos a gente escolhe um aluno. Não significa dizer que aquele que mais destaca, né? É aquele que tem realmente o perfil para poder estar participando da competição. Tá? É Porque aí tem basicamente isso, não tem muita. E a prova que a gente faz, às vezes uma prova teórica, uma prova prática, só para ver se ele tem uma habilidade ali para poder estar participando, né, do trabalho que a gente desenvolve. E na minha área é muito prática, exige muita habilidade manual. Então não adianta se o aluno não tiver uma habilidade manual ali, mas que seja uma habilidade mínima ali para poder participar, a gente vai ter dificuldade, muita dificuldade em treinar esse aluno. Né? Tem uma pergunta aqui mais um pouquinho fora do contexto do Hélio Júnior, Volkswagen, Sim. e fala assim: conte-nos o maior segredo de todos, como conseguir entrar para o Senai? Aí agora eu não sei se é entrar para o Senai como aluno ou como instrutor. Eu acho que é como instrutor, né? Como aluno, vai lá, faz uma prova e passa e faz o curso. Na época que eu fui aluno, né, ainda tinha a seleção, tinha a prova de seleção. Não sei se na sua época tinha. A aprendizagem ainda tem, mas para o técnico, que é o curso pago, né, o aluno, o candidato, ele tinha que passar por uma prova de português e matemática a nível segundo grau. Né? Então, ele tinha que comprovar que ele tinha o segundo grau e tinha que passar por uma prova de seleção. Eu lembro que teve época, né, nesse período que eu estou no Senai, teve época que a gente chegou a ter 17 alunos por vaga, né, pra você ver a concorrência. Porque a área automotiva é uma área assim, que tem muita demanda e assim, é uma das áreas mais interessantes, né, não só porque eu atuo nessa área, mas é uma das áreas mais interessantes, mais chamativas, vamos dizer assim. Então, atrai muita gente. O No meu Hélio caso, né, corrigiu como aí, ó. instrutor, Ele perguntou que era como aluno. como aluno, isso. Então, como aluno, na verdade, meu primeiro curso no Senai, que foi em 97, curso de mecânica e qualificação, fiz com o Ramon, que você também conhece, Ramonzinho, lá do Senai. Ramonzinho, Isso. Super Foi meu Mario primeiro Bros. professor no Senai. E até hoje ele está lá com a gente, firme e forte. Aprendi muito com ele. Então, na época, eu participei de um projeto. Né? O pessoal até fica me gozando lá, né? Na hora que a gente está reunidos lá na sala dos instrutores, fala, pô, você veio do projeto
projeto social na época, chamado Toriba, que nem existe mais. Ah, Então eu aham. participava, né, desse projeto para poder conseguir o curso gratuito, porque na época eu não tinha muita condição de fazer um curso pago, É, né? Que é o curso de uhum, qualificação aí, né? Um curso que eu não tinha condições de fazer na época, uhum, porque a gente não tinha recurso, né? Muito recurso, os pais também não tinham muito recurso para poder estar pagando um curso para a gente. Então eu entrei nesse projeto, fiz uma prova e ingressei no Senai. Fiz o curso mecânico em 98. E depois que você entra fica mais fácil, né? Porque é, depois que fica você mesmo. entra, depois que você entra, aí você consegue, desde que você seja um bom aluno, né? Você às vezes consegue mais oportunidades a partir dali. Em 98 eu fiz o curso de elétrica, né? Curso de elétrica automotiva. E a partir daí eu Bacana. só fui, né? Gostei demais, e tô até hoje. Então, assim, resumindo, para entrar hoje como aluno no Senai, né, fazer um curso técnico no Senai, você vai ter que fazer uma prova de qualquer forma, tanto aprendizagem industrial quanto curso técnico. Claro que vai ter Isso, modalidades diferentes na prova. Aprendizagem industrial, os cursos são gratuitos. No estado de São isso, Paulo também tem cursos gratuitos para técnico, porque isso é uma questão do estado que subsidia esses cursos. isso. Minas Gerais é diferente, né, professor? É, igual eu falei, há algum tempo atrás tinha prova para o curso técnico e o curso é pago, né? Igual você falou aí. Em São Paulo é outra realidade, né? Lá a É. gente tem um maior polo industrial, lá a arrecadação deles lá, porque para quem não sabe, o Senai ele arrecada, né, um percentual da folha de pagamento das indústrias. Então, assim, como São Paulo é o maior polo industrial, lá o Senai ele tem, né, a maior arrecadação. Então lá eles conseguem oferecer um curso técnico também gratuito. E lá tem um curso superior, que é o único curso pago que eu sei, né? E aqui a gente oferece só o curso de aprendizagem gratuito, que é destinado para pessoas entre 16 a 24 anos, né? E isso Não aumentou, pode ter. porque na minha época era no É, máximo 17 anos. isso, isso. Ele não podia terminar o curso, né? É, Com 18 anos. Então ele tinha que ter no uhum. máximo 17 anos para fazer o curso, tá? Ó, o Hélio está perguntando se no Rio de Janeiro tem também. Pelo que eu sei, tem um Senai do Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Tem. não é isso, professor? Isso. Lá tem também. Agora eu não sei o portfólio deles, né? Quais os cursos Uhum. que eles Mas oferecem. procura no Normalmente site, técnico. procura no Senai o site do Senai RJ, e aí tem a unidade do Jacarepaguá. Lá tem vários cursos, tá bom? Aí você Isso, pode procurar lá, Hélio Júnior. isso. E beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, uma Quais as pergunta aqui. premiações nesses Nesses campeonatos? campeonatos. É É. assim, é o seguinte, existe a premiação, né? Você tem o primeiro lugar, que leva a medalha de ouro, tem o segundo lugar, medalha de prata e bronze, terceiro lugar, e a partir do terceiro lugar, até um determinado ponto, porque lá tem um percentual, se ele atinge, porque eles transformam, a prova é de 0 a 100 pontos, e eles transformam numa escala de 500. Me pergunta como que faz isso não, porque é uma conta doida lá que eles fazem lá que eu nunca entendi. Então, quem fica na escala acima de 500, tá? Mas que não ficou entre primeiro, segundo e terceiro lugar, ele recebe a medalha de excelência, um certificado de excelência, tá? Então, é outra certificação. É, Aí esses competidores que participam dessas competições, aí eles têm várias premiações, né? Aí o Senai, assim, ele não divulga antes, né? Que senão o aluno ele vai com aquela expectativa, né? Que vai ganhar aquilo e acaba... Mas o Senai depois premia esses alunos, né? Por exemplo, a gente teve em 2015, todos os alunos que participaram da competição da etapa mundial ganhou um curso superior. Para você ver que bacana. Ele só precisava prestar o vestibular. E o Senai pagou todo o curso superior e o curso de inglês para todos os competidores. Nossa, Além que de tablet, top. notebook, tem competições que eles ganham notebook, tablet. Muito Uhum. bacana. E esse ano agora, até os avaliadores, são os avaliadores na etapa mundial, teve também premiação, né? Então foi muito bacana.
Aí foi em dinheiro mesmo que eles pagaram, deram uma premiação muito bacana para a gente. Então, assim, isso também motiva, né? A gente está fazendo um trabalho aí cada vez melhor. E os alunos, assim, é o seguinte, o trabalho é muito extenuante. A gente sabe que tem alunos que ficam ao ponto de desistir, né? Como você falou aí. Alunos que Uhum. ficam 10 horas, passa 10 horas dentro da escola treinando. Então, realmente é um trabalho, principalmente quando está aproximando da competição, né? Eles aí que pega mais pesado ainda aí que eles. Então, assim, aquele aluno que realmente abraça a causa ali, está querendo realmente, né, obter um bom resultado na competição, então ele esforça ao máximo ali e depois tem a recompensa, né? É o que a gente fala. Esquenta não, vai treinando, né? Dá o seu melhor aí, porque depois você vai ter a sua recompensa. E realmente tem, né? Como eu E também, falei, assim, pelo que eu lembro, né? O aluno, imagina, ser bem novo, 16, 17 anos, querendo seu primeiro emprego, ter um bom salário, você fica com aquela ansiedade de já ir para o mercado. Aí o isso, aluno que está na Olimpíada, que ele vai passando as etapas, parece que o Senai dá uma bolsa para ele. Ele vira tipo um funcionário do Senai, ele recebe uma bolsa para exatamente. continuar treinando, né? E à medida que ele vai passando nesse campeonato, a questão é do reconhecimento profissional e que todos os olhares da indústria brasileira joga para esse profissional, né? Então, assim, ele pode escolher para onde ele quer começar a trabalhar. Então, isso é muito legal para quem é novo, que não tem muita experiência. E outra oportunidade também que acaba surgindo muito é esse aluno virar um instrutor do Senai, que é o que muito acontece também, essas oportunidades, né, professor? Verdade. É porque o aluno ele vira especialista, né, na área. Então, um aluno ali que treina 1, 2, 3 anos, né? Se ele chegar na etapa mundial, ele treinou ali por pelo menos 3 anos. Então, ele vira um especialista, né? Aí ele está pronto para a sala de aula? Às vezes não, mas aí o Senai, né, tem as capacitações, né? Tem todo um trabalho ali de preparação para ele se tornar, né, um instrutor, mesmo de referência. A gente hoje tem vários instrutores que foram ex-alunos, ex-competidores, né? Que participou da competição. E aquele negócio, a questão da oportunidade, isso é muito bacana. O aluno que ele chega no Mundial, por exemplo, em 2015, a gente ficou em primeiro lugar no geral. O Brasil foi em primeiro lugar. Obteve Olha, 27 medalhas nessa competição. Tá? E o Senai ele participa praticamente em todas as ocupações. São mais de 50 ocupações, 56 ocupações. uhum. Então, o que acontece? Depois que se ele obter um bom resultado ali, até as empresas, né, de fora já fica de olho. Às vezes, eu conheço o aluno, por exemplo, o aluno de 2015, ele foi o melhor competidor, ele foi o competidor que teve um melhor aproveitamento, a maior nota da competição, pra você ter ideia. Ele teve 2 premiações, né? E qual que é a oportunidade que ele teve? Hoje ele está em Abu Dhabi, só mexe com Ferrari. E ele participou da parte mecânica. E sabe o que ele era? Entregador de Ah, gás. Ele era entregador de gás. Entrou para o Senai, ele tem toda a história muito bacana. Ele conta essa história lá, né, para a delegação na época. E ele falou que tinha muita dificuldade, até emocionou, né? Porque os pais não tinham emociona mesmo. condições de manter ele. E ele fez o maior esforço, entrou no Senai e conseguiu. Então ele realmente batalhou muito. Chegou na competição, foi o melhor competidor, né, na história. Isso foi em 2015, na etapa mundial. Ele nem voltou para o Brasil. De lá, né, desculpa, foi no Brasil, né? Na verdade, ele ficou um tempo aqui, daí a pouco chamaram ele para poder treinar os competidores de Abu Dhabi, porque a próxima edição foi em Abu Dhabi, né? Foi em Que 2017. chique. Ele passando em Aham, 2015, ele já foi para treinar os competidores de Abu Dhabi para a competição mundial, que ia ser lá, em 2017. Na aham. época eu não Abu participei porque Dhabi é eu. qual região? É Emirados Árabes? Como é que é? Isso, Emirados Emirados Árabes. Árabes, isso. Aham, Dubai, né, a capital. aham. Que é Abu Dhabi, né, a capital de Dubai. Então, a competição foi lá em 2017. Eu só não participei porque eu sofri um acidente, né, em 2016 estava Uhum, afastado. É um colega de São uhum. Paulo que foi. Mas aí, ele foi para lá e está lá até hoje. Até a última informação que eu tive dele, ele continua lá e levou mais um colega que participou na área de pintura. É, Que então, legal. assim, o pessoal vai para fora, às vezes nem fica aqui no Brasil, não. Né? Igual você falou aí, o Senai também dá oportunidade para esses alunos, né, que realmente
viram especialistas. E assim, vai de cada um, né? Vai do esforço, né? Da dedicação deles para poder Bom, estar tendo professor, essa oportunidade. interrompendo, a gente já tem só mais 2 minutinhos aqui para a gente encerrar a nossa live. O tempo passa super rápido aqui. E você já Realmente. contou vários casos curiosos, várias demonstrações de superação, né? De Isso. quem quer, quem tem um objetivo, quer seguir. Não é fácil treinar para a Olimpíada, mas é muito gratificante. Eu sou muito grata ao Senai por tudo que eu aprendi, sou muito grata à indústria também. Hoje, a profissional que eu sou produto do Senai e da indústria brasileira, então a Bárbara, Sim. profissional que vocês conhecem, passou por esse caminho, né? Trilhou por esse caminho, e a gente está aí fazendo a diferença no nosso mercado brasileiro, né? Puxar a sardinha para o meu lado também. Com certeza. A gente está aí para transformar o nosso mercado, melhorar o nosso mercado e reconhecer a reparação automotiva no Brasil e no Com certeza. mundo. Professor, Isso. deixa seus últimos recados, despede da galera, fala suas redes Bacana. sociais, indica aí pro pessoal. Bacana. É isso mesmo. A gente precisa, né, de ter muito foco no trabalho. A gente precisa, né, dedicar o máximo aí e sempre procurar fazer o melhor, né? Porque desafio a gente sempre tem, sempre vai ter. Então quando a gente procura fazer o melhor, a gente consegue, né? A gente tem a recompensa. Sempre vai conseguir um bom resultado lá na frente. E é isso aí. O recado que eu deixo é o seguinte, né? Precisando de uma capacitação técnica, né? Uma qualificação, né? As empresas que buscam um profissional, né? Aí no mercado, às vezes está procurando aquele que já tem experiência, mas no Senai a gente tem muitos alunos, né? Que tem ali um perfil para poder trabalhar numa oficina e ser um profissional assim de diferencial no mercado, porque a gente fala, por exemplo, um aluno que passa pelo curso técnico, ele é um diferencial, né? Me pergunta, você vai ser o quê quando você formar? Aí eu vou ser mecânico. Eu falei assim, mas que isso? Você vai ser um técnico em mecânica, né? O que é profissional diferencial? Que não tem só a prática, né? Mas tem todo um conhecimento técnico. Então, assim, as empresas, né, que buscam um profissional, às vezes, será que vale a pena procurar um profissional que tem experiência, às vezes só experiência prática, né? Às vezes vale a pena, né, buscar um aluno, né, que passou pelo curso técnico, não estou falando só no Senai, né, mas uma escola profissionalizante, para ali ter uma oportunidade, né, de estar convivendo aí com o mercado, porque é aquilo que eu falei, o aluno não sai pronto, mas se ele tiver uma oportunidade, ele pode se tornar um grande profissional, né? Isso em qualquer área. É isso aí. Deixa um abraço aí para todos. Eu vi aqui, né? Deu para correr o olho aqui na tela e vi aqui muitos amigos, cunhados, né? Grandes amigos aí participando. Agradeço aí por dedicar esse tempo aí, né? Para não estar nos ouvindo, né? É a primeira live que eu participo, tá? Desculpa aí pelas Ó, que falhas, chique, estreando, mas estreando. espero ter outros aí, viu, Bárbara? Se você convidar, eu vou ter o maior prazer de estar participando. Com certeza. A Vamos ter segunda vez mais será a lives. primeira. É, isso aí. Obrigada Um por grande ter abraço a todos. aceitado. Obrigada a todos. Boa noite. A live vai ficar salva. Se você gostou dessa live, pega essa setinha aí e encaminha para todos os seus contatos aí do Instagram. Um forte abraço. Estudem, se capacitem, porque a profissão fica aí para quem está se reconhecendo, se capacitando, fica para os fortes. Forte Isso. abraço a todos. Boa noite, Emerson. Boa noite, pessoal. E muito Boa noite, obrigada. Bárbara. Eu que agradeço pelo convite, né? E pelo apoio. Tchau, tchau. Tchau.